Vamos resolver mais uma questão, dessa vez uma questão do Enem 2012. A questão diz o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição vertical em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então vamos reler uma parte do problema para a gente chamar a atenção para alguns pontos. Olha só. A locomotiva parte do repouso. Então, essa informação, parte do repouso, vai me garantir o quê? Que a velocidade inicial é zero. E em aceleração constante, ou seja, a partir do repouso, ele vai desenvolver uma aceleração constante, ele percorre um terço do percurso, tá certo? Do tempo de percurso. A partir daí, mantém a velocidade constante por outro trecho, outro terço do percurso, do tempo, ele vai manter a velocidade constante. E a partir daí, o outro terço do percurso, ele vai vai reduzir a sua velocidade com desaceleração. Seria o que? Aceleração negativa. Então, veja só. Nós sabemos o seguinte. O trecho que tem aceleração, o movimento é uniformemente variado. Então, olha, na cinemática temos dois tipos de movimento. Movimento retilíneo uniforme variado, tá certo? E o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme variado existe, como o próprio nome diz, existe uma mudança na velocidade. E esse movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então ele partiu do repouso, mas num primeiro momento, depois que ele partiu, ele começou a acelerar. Então existe o que? Existe um movimento variado. Qual é a função, a equação da função posição em função do tempo no movimento variado? É essa aqui. S igual a posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ok? Já para o movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, a função posição é S igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo. Veja que não existe aceleração no processo. Se a gente analisar em termos gráficos, o gráfico dessa função aqui, que é uma função de segundo grau, vai dar sempre o quê? Vai resultar sempre em parábola, em um movimento parabólico. Enquanto o gráfico dessa função aqui resulta em que tipo de gráfico? Um gráfico que é uma reta, tá certo? Geralmente inclinada, certo? Vamos ver o seguinte. Então vamos pensar ou vamos colocar o nosso gráfico aqui, certo? Mesmo tortinho, para ajudar a gente pensar como será o gráfico que ele está solicitando. Então veja só, esse gráfico aqui ele diz que é o da posição, espaço, e esse aqui do tempo. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta, por exemplo, para a gente ver o seguinte. Então ele partiu do repouso, ele partiu daqui, ó. Ele partiu do repouso e no primeiro momento ele começou a acelerar, aceleração constante. Então o gráfico é uma parábola, você vai ter um gráfico dessa natureza aqui, ó. Ok? Acentuando a parábola. Isso um terço do percurso. No segundo terço do percurso ele permanece com velocidade constante. Então vai ser o que? Uma reta, tá certo? Uma reta, equação do primeiro grau, tá certo? No último terço, ele começou a desacelerar. Olha, se a aceleração positiva, a parábola é assim, ó, concavidade para cima, desaceleração, ou seja, tem aceleração, só que negativa. A concavidade vai ser o que? Para baixo. Deixa eu só colocar o pontinho aqui. Então, ele vai começar a fazer uma concavidade para baixo, até permanecer, tá certo? Constante. Então veja só, esse primeiro trecho concavidade para cima, esse segundo trecho aqui é reto, tá certo? Reto. Segundo e o terceiro trecho é uma concavidade voltada agora para baixo,
tendendo a constante, ok? Vamos para a próxima tela e vamos verificar qual é o gráfico que se assemelha a essa situação. Esse aqui bem diferente, ó, bem diferente. Esse aqui totalmente diferente. Esse também. Agora vamos ver isso aqui, ó, concavidade para cima, mantém linha reta, só que é desacelerado. Então a aceleração vai ser negativa, a concavidade seria o que? Certo? Para baixo. Então não seria esse aqui também. Esse aqui também não faz parte da alternativa. Esse aqui, olha, veja, concavidade para cima, trecho acelerado. Depois o segundo terço ele mantém o que? Velocidade constante, portanto ele vai percorrer espaços iguais, intervalo de tempos iguais, linha reta. E no terceiro terço do tempo ele vai começar a frear, desacelerar até o que? Parar. Quando ele para, ele mantém o que? A mesma distância em relação à origem. Portanto, a resposta correta é letra C, tá certo? C de casa. Agora imagine o seguinte, voltando para a tela anterior. Imagine que você não tenha todo esse conhecimento de cinemática. Aí vamos pensar o seguinte. Ele parte do repouso. Então ele parte desse ponto aqui. Todos os gráficos ajudariam nessa análise. E a partir daí ele seguiu com uma aceleração. Ótimo. Depois daí, depois de seguir com aceleração, até então você, se não tem conhecimento da cinemática, você poderia ficar perdido ainda. Até então todos mostram um pouco desse movimento. Agora, no segundo trecho, veja o que vai acontecer. Esse segundo trecho, ele diz que ele vai manter-se velocidade constante. Gente, se ele permanece com velocidade constante, quer dizer que o espaço deixa de acontecer, ou seja, ele deixa de aumentar o espaço pelo qual ele está percorrendo? Não, isso não é verdade. E veja, esse aqui, o espaço permanece o mesmo. Esse caso aqui, olha, o tempo vai passando e a posição é a mesma. Então, esse caso aqui é o caso de um corpo que está parado, tá certo? Então, você já descarta essa possibilidade, assim como descartaria essa e essa possibilidade. Aí você ficaria nesse percurso aqui. Ou aqui ou aqui. Olha, a velocidade é constante. Não quer dizer, mas a velocidade constante quer dizer o quê? Que está passando o tempo e na medida que vai passando o tempo vai aumentando a posição. A posição dele está mudando de forma que ele vai percorrer espaços iguais, intervalo de tempos iguais. Aqui ou aqui. Beleza. O que é que vai me dar garantia de não ser esse e ser esse aqui? Porque no segundo momento, ou melhor, no terceiro momento, ele diz que ele vai desacelerar até parar. Pessoal, veja, esse aqui, olha, já que temos ficado em dúvida entre essa e essa alternativa, esse aqui, olha, tá um movimento que não está sendo constante em relação a essa posição. Quando ele para, veja o seguinte, ó, nesse trecho aqui, olha, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o tempo vai passando e a distância permanece a mesma. Isso implica dizer que ele está parado, ok? Então é uma outra forma de você analisar a questão e ganhar tempo ou encontrar alternativa diante de uma questão na hora da prova do Enem. Bons estudos, pessoal, e tchau, até a próxima. Tchau, tchau.